Olá, todos os nossos colegas da página, tempo para mim. Estou há um tempo sem aparecer por aqui, sem fazer vídeos e hoje retornei aqui com as nossas conversas, com a nossa interação. O nosso tema de hoje é um tema um tanto quanto delicado, porém complexo, mas principalmente, sobretudo, necessário, né? Em tempos de tanta violência, em tempos de tanta reflexão, em tempos de tanta confusão, em tempos de tanta dificuldade de se entender certos processos e certos mecanismos psicológicos humanos, se é que nós podemos chamar isso de humano, que vem acontecendo. O último vídeo que eu postei aqui na página, há uns meses atrás, foi falando sobre maldade, né? Sobre a maldade que habita na gente, sobre essa agressividade e essa tendência a cometer atos maldosos, né? A de fato vir a prejudicar a vida de outras pessoas. Às vezes, por uma condição humana, a gente se responsabiliza por isso, se arrepende e busca fazer algo em cima disso, né? De fato, para se redimir, para se desculpar, para tentar de alguma forma recuperar pelo menos parte do mal que se fez por meio das nossas atitudes em direção a uma outra pessoa, né? E também o outro lado, né? A outra face, que são daquelas pessoas que não se responsabilizam, né? Definitivamente não se responsabilizam afetivamente pelo sofrimento que produziram ao outro e por essa razão, além de não se redimirem, de certa forma tendem a culpar a vítima pelo mal que lhes acometeu, né? Então são complexos humanos, são complexos muito antigos, que infelizmente ainda habitam entre nós, porque faz parte da nossa condição humana. Por essa razão, sempre há de ser necessário estar falando, conversando, refletindo e debatendo sobre a maldade, sobre a violência, sobre os atos agressivos, sobre os crimes, sobre os atos hediondos. A gente, infelizmente, continua vendo isso acontecer o tempo todo, né? E quanto mais bizarro se torna a situação, o crime, a violência, a conduta humana, mais a gente se pega estarrecido e mais se vê a necessidade da gente estar podendo falar e abrir um campo para esse debate, né? Para essa discussão. Bom, eu vou separar em 2 vídeos esse tema do qual eu trouxe para conversar com vocês. Nós vamos estar falando sobre psicopatia, nós vamos estar falando sobre as condutas anormais, as condutas distorcidas, perturbadas. Nós vamos estar falando sobre a diferença do que é a loucura da psicopatia, que existe uma diferença singular e que precisa ser falada. Nós vamos estar falando sobre os sinais, até como uma forma de alerta para que a gente proteja aos nossos e a nós mesmos de prováveis situações de perigo, caso a gente venha se envolver com pessoas que têm essa índole, né, do mal. Nós vamos ver durante a nossa conversa aqui, durante esses vídeos, dos quais eu penso em fazer com vocês, diversas formas de comportamento, né? E diversos sinais onde a gente pode perceber que o psicopata, de fato, ele é uma das pessoas, se não a mais perigosa que pode existir no mundo. E não necessariamente ele precisa assassinar alguém para destruir a vida do outro. Então tem várias formas em que o psicopata age. Então nada mais justificável para que a gente fale sobre isso, se já sabemos que eles estão entre nós o tempo todo, seja nos nossos relacionamentos afetivos, seja nas nossas relações de trabalho, seja no nosso meio social, seja na comunidade da qual a gente interage, vive, mora, enfim, né? Aonde damos a nossa contribuição aí enquanto cidadãos que somos. Então, só por isso já se torna necessário estarmos falando sobre esse tema. Eu vou começar hoje falando sobre a personalidade, né, sobre a psicopatia, sobre a condutopatia, né, para a gente entender que conduta tão deformada é essa, da qual se passa muitas vezes socialmente por pessoas normais, que
conquistam posições sociais admiráveis e lá no intrínseco de suas personalidades, no obscuro das suas vidas, da sua rotina, das suas rotinas, praticam esses atos hediondos, tá? Então, esse primeiro vídeo é para apresentar o assunto para vocês. E o segundo vídeo nós vamos começar a falar sobre essas condutas, vamos dar alguns exemplos conhecidos, né, de condutas, para a gente abrir essa conversa aí sobre esse tema tão importante e tão necessário para que a gente possa saber melhor e se proteger melhor da maldade. Bom, pessoal, então vamos para o nosso segundo vídeo para estarmos falando sobre psicopatia, né? Para estarmos falando sobre essas personalidades tão perigosas e que intrigam tanto as nossas mentes diariamente quando a gente se depara com esses crimes hediondos, né? Principalmente contra crianças. Todo crime hediondo choca e quando são cometidos contra crianças, chocam ainda mais. Bom, primeiramente, eu não sei se todo mundo sabe da página aí que nos acompanha, que interage com a gente. Muitas aí já me conhecem, muitos já me conhecem, outros não. Então, eu sou psicoterapeuta infantil, né? Sou psicanalista e também me especializo agora, sou mestranda em psicologia criminal, né? Faço um trabalho aí em parceria com a Polícia Civil no atendimento, no depoimento especial de crianças vítimas de violência, né? Então, o assunto do qual nós vamos falar hoje tem muito a ver com a minha área de especialização. Então, quero deixar aqui essa minha breve apresentação para vocês que vão interagir aí com a gente. Bom, eu pensei em começar, já que é um assunto tão complexo, né? Eu fiz algumas anotações para não perder o fio da meada, né? Porque senão a pessoa perde o fio da meada, porque realmente é muita coisa. Mas assim, vamos começar, eu acho que pelo mais viável, né, dentro daquilo que a gente se propôs a estar falando isso, a personalidade do psicopata. Então, assim, dentro da formação forense, a gente estuda muito a personalidade do psicopata e nós temos um termo do qual o professor Guido Palomba, né, que é um dos professores dos quais a gente estuda muito, né, assiste muito ele coloca um termo que eu acho interessantíssimo, né, que ele não gosta muito de usar o psicopata para nomear, né? Ele prefere usar o condutopata. Então, assim, quem é o condutopata? O condutopata é justamente essas pessoas das quais a gente se estarrece quando vê aí, assiste certas coisas na televisão e tudo mais que a gente tem visto, que tem essa conduta deformada, né? Não são classificados como loucos, não romperam com a realidade, não têm delírios, alucinações, não falam sozinho com o poste não responde para eles, né? Ou seja, não perderam essa coerência de realidade, essa ligação com a realidade. Eles sabem do tempo presente, eles têm consciência do que eles estão fazendo e principalmente têm consciência do que eles estão fazendo é errado, é impróprio, é condenável moralmente, legalmente, socialmente. No entanto, o fazem. Por essa razão mesmo, o fazem de uma forma escondida, obscura e, na grande maioria das vezes, de uma forma premeditada, né? Qual é o motivo principal, né? O que induz, qual é assim o imã, né? O atrativo da coisa toda é justamente aquilo que lhes produz mais prazer. Então, o sofrimento do outro vai lhes produzir mais prazer, inclusive um prazer orgástico mesmo, né? Então, assassinos de mulheres, serial killers, torturadores de crianças, existe todo um prazer orgástico nessa ação e é exatamente isso que torna a ação bizarra. Por que são crimes bizarros e hediondos e que fogem de uma lógica compreensível se a gente for pensar assim, como é que eu posso entender isso de uma forma psicológica? Tem um entendimento psicológico? Não tem. Como é que eu posso me fazer entender numa tortura contra uma criança? Um adulto contra uma criança, totalmente desproporcional em termos de força, entendimento, tamanho, tudo.
tudo, né? É uma tremenda covardia. Então, assim, se você for tentar entender esse tipo de crime na esfera psicológica, você já não consegue. Não existe um entendimento plausível para isso, né? Então isso torna a coisa bizarra, isso torna incompreensível, cruel e, por fim, hediondo, tá? E esse é o mecanismo do qual o mecanismo do qual existe nos psicopatas, nos condutopatas. Então, assim, existe a consciência, existe a racionalidade, né? Eles são extremamente inteligentes, sedutores, manipuladores, conseguem atingir posições sociais dentro, tanto posição acadêmica como profissional, conseguem constituir famílias, né, se casar muitas vezes, às vezes conseguem manter um casamento, às vezes não conseguem, mas eles estão sempre ali, tendo uma vida normal. Só por isso a gente já pode entender que eles não são loucos, né? Porque uma pessoa louca, portadora de doença mental, psicose, muito presente na esquizofrenia, dificilmente consegue estruturar uma vida dessa forma, né? Então, dessa forma, a gente consegue entender a diferença entre a psicopatia e a loucura e, principalmente, sobretudo, o motor da ação que faz com que eles cometam esses atos hediondos, tá? Então, primeiramente, para a gente começar a entender a personalidade e o mecanismo de ação da psicopatia, da personalidade do psicopata, a gente tem que começar a fazer essa separação aí, ok? Uma pergunta que acontece muito, as pessoas volta e meia se pegam fazendo e às vezes me questionam sobre isso, até por eu também trabalhar com isso, é a seguinte: pessoas comuns podem cometer crimes violentos, crimes hediondos, crimes dessa ordem da qual a gente está falando, assassinato de crianças, assassinato de mulheres, né, a tortura, o estrangulamento, o esquartejamento, enfim, todas essas coisas horrorosas e escabrosas que a gente encontra nos crimes hediondos? A resposta é sim. Não é só o louco portador da loucura, da psicose, que vai cometer esse tipo de crime. O psicopata também pode cometer esse tipo de crime. E o psicopata, lembrem-se, a gente já falou, né, no vídeo anterior, ele vive entre nós, né? Ele pode ter uma vida até então normal. Então sim, eles podem cometer. E aí mais à frente a gente vai falar, dar até alguns exemplos do que já aconteceu no Brasil pra gente tentar clarear melhor esse mecanismo aí, né? Então, assim, o crime, gente, quando acontece um crime, um assassinato, o crime é a fotografia em cores do mecanismo psíquico do assassino, né? Primeira coisa pra gente entender, quando você visita ou revisita a cena de um crime, ou que você analisa uma vítima, seja no trabalho da polícia, assim como os técnicos forenses, aquela vítima, aquela cena de crime conversa diretamente com você. E todo o psiquismo, o mecanismo psíquico desse assassino está presente na vítima, assim como na cena do crime, né? Essa mente perturbada não rompeu com a lógica consciente dos fatos, mas a gente não pode dizer que essa pessoa tem uma normalidade, né? É uma mente perturbada, né? É um condutopata. Há uma perturbação ali, não é um psicótico, né? Não fala sozinho, não escuta, não vê coisas que não existem. Ele tem uma consciência do tempo real, porém existe uma normalidade nele. Existe uma perturbação nessa mente, né? Ninguém que comete um crime hediondo pode ser considerado uma pessoa normal, né? Então, a gente precisa aí colocar essas diferenças. Quem manda no nosso comportamento é sempre o nosso psiquismo, seja nas ações aceitáveis socialmente, amorosamente, dentro das nossas relações de amizade, dentro das nossas relações humanas, da mesma forma nas nossas atitudes mais agressivas e violentas. O nosso psiquismo sempre vai mandar, tanto numa reação, num comportamento, como em outro. Quando nós fazemos algo de ruim, que produz mágoa, que produz dor no outro, e principalmente quando a gente magoa alguém que gostamos, né, seja os nossos pais, os nossos filhos, as pessoas que a gente ama, por uma questão natural, que tem uma relação direta com a compaixão, com o remorso, com a culpa, a gente sofre com isso,
né? Ou seja, quem produz a dor no outro também sofre. Sofre da culpa, sofre do remorso, aquela crise de consciência, aquele conflito interno vai te consumir. Em alguns casos extremos, isso pode levar até uma depressão, em outros até num pensamento suicida. Tamanho conflito pessoal que se torna quando você sente o remorso por ter produzido, por ter feito mal a alguém. Esse tipo de mecanismo existe no condutopata? Não. Eles são ausentes de remorso, de qualquer tipo de culpa, de qualquer tipo de sentimento benevolente que remeta a compaixão perante a esse outro que ele magoou, machucou, feriu, matou, ocultou o corpo, né? Como a gente vai falar mais à frente sobre esses tipos de crime aí. Então, essa é uma outra diferença que eu acho fundamental para a gente entender esses dois processos. Existem pessoas que sentem um remorso e um conflito pessoal quando se deparam com a maldade que produziram no outro e de alguma forma vão tentar consertar, arrumar isso, vão tentar resolver isso. E existem outras pessoas que não se responsabilizam, não sentem absolutamente nada. Esse segundo grupinho aqui que não se responsabiliza efetivamente, que não sente absolutamente nada e que para ele tanto faz, tanto fez a dor do outro, desde que isso proporciona um prazer para ele, esses são os psicopatas, os extremamente narcisistas, egoístas e, por sua vez, extremamente perigosos para o convívio aí, seja em qualquer esfera que a gente possa pensar em ter essas pessoas participantes da nossa vida. Nós falamos nos outros vídeos que existe uma diferença entre a psicopatia e a loucura. E aí vocês devem estar se perguntando, bom, Aline, se não são loucos, mas também não são normais, o que são esses seres então? Né? E aí vem uma outra reflexão que eu acho fundamental para que a gente possa entender esse mecanismo deles. Não são loucos, também não são normais, vivem na zona fronteiriça, ou seja, é uma zona, um espaçamento que separa o normal do patológico, o normal do louco. Né? Então eles vão estar transitando e passeando por ali. Eles ora vão viver de uma forma normal, lembra da posição social da qual ninguém desconfia que essa pessoa seja capaz de fazer tal coisa, e ora eles vão permear no campo do patológico, né? Da mente perturbada, da perturbação ali da conduta, que é o momento do qual eles vão praticar esses atos aí cruéis com o outro, né? Então a isso nós damos o nome de zona fronteiriça. É nessa zona, é nesse espaço que habitam os psicopatas, né? Os condutopatas. Esses que trazem tanto mal e tanto prejuízo para a vida das pessoas das quais eles se envolvem, né? Das quais eles de alguma forma interagem e fazem parte da vida dessas pessoas. Bom, nós temos alguns casos aí, né? Alguns casos bem famosos desses portadores de psicopatia, com esse narcisismo bem aparente, com esse ego bem exorbitante, né, com essa capacidade de manipulação e de dissimulação muito implícita, né, que são casos famosos no Brasil. O primeiro caso, para a gente entender um mecanismo totalmente irresponsável com relação ao prejuízo que causa ao outro e também dessa questão da ausência, obviamente, do remorso e dessa tendência a, de alguma forma, ainda responsabilizar aquele que se feriu, eu acho que a gente pode começar com o caso da Suzane von Richthofen, né? Que todo mundo conhece, todo mundo soube ou assistiu ou ouviu falar, que é um caso bem emblemático, e eu queria colocar aqui uma fala para que a gente possa entender esse mecanismo do qual eu estou falando para vocês, né? Da zona fronteiriça e principalmente do quanto é obscura a mente dessas pessoas, né? Uma fala dela, onde ela coloca, decidi matar meus pais porque eles me impediam de ser feliz, por amor. Fui induzida pelo meu namorado a fazer isso, também por amor. Então percebam, é uma fala onde a pessoa se exime de qualquer culpa, não se responsabiliza afetivamente pelo que aconteceu, de certa forma responsabiliza as vítimas pelo mal que as causou. A gente não vê aqui nenhum reflexo mínimo
de culpa, compaixão, saudade, arrependimento, não é possível ver isso nessa fala. Então é uma fala extremamente narcisista e que nos coloca à luz de como funciona o mecanismo mental de um psicopata, né? Exatamente dessa forma. Um outro caso, e assim, sem contar que matar os próprios pais já torna, como eu falei no outro vídeo, a coisa incompreensível psicologicamente e obviamente bizarro, né? Como todos os crimes cometidos aí por psicopatas nessa ordem. O segundo exemplo, também muito conhecido, é o caso Nardoni, né? Do Alexandre Nardoni, do qual ele jogou a filha pela janela porque ele achou que ela já estava morta, né? E aí a gente pensa assim, dentro dos parâmetros normais de um pensamento coerente e principalmente humano e de compaixão para com o outro. Vocês jogariam uma filha ou um filho pela janela porque estão mortos? Nem vivo, nem morto quanto mais vivo, né? Não se jogam filhos pela janela. Então, esse tipo de fala, esse tipo de raciocínio, de psiquismo, remete pra gente uma ordenação extremamente bizarra e um psiquismo extremamente psicopata. Então aí nós estamos falando de condutas anormais, condutas distorcidas. Esses são os condutopatas, tá? Então, e aí 2 exemplos que eu coloquei para vocês. E aí no próximo vídeo, que para não ficar muito extenso aqui, né, no próximo vídeo, eu vou estar falando exatamente de madrastas, padrastos, mães e pais que cometem crimes contra os seus filhos. Então vai ser um vídeo mais direcionado para falar sobre o parricídio e os mecanismos dos quais levam as pessoas dentro ainda desse campo bizarro a cometer aí esses crimes contra aqueles a que se devia proteger acima de qualquer coisa, ok? Madrastas e padrastos assassinos, mães e pais assassinos. Muito triste, né? Acima de tudo, assim, a gente ter que se deparar com essa trágica realidade, né? Mas é uma realidade, né? Mães e pais assassinam seus filhos, dentro de uma estatística que a gente já conhece, um número avassalador de crimes cometidos contra crianças, na 99,9% são cometidos pelo pai, pela mãe, ou pela madrasta, ou pelo padrasto, ou pelos avós, ou seja, por pessoas que estão dentro de casa, por pessoas da família, por pessoas que fundamentalmente deveriam proteger, amar e cuidar dessas crianças. Então isso é um dado trágico, porém real, né? Quando se trata de mães, né, de pais e de mães, madrastas e padrastos que cometem, isso torna a situação ainda mais bizarra e mais trágica, né? Mais trágica ainda. Então, assim, uma coisa interessante que eu queria colocar aqui para vocês, para a gente estar falando sobre esse mecanismo, esses crimes cometidos por mães e pais, madrastas e padrastos, eles têm um mecanismo próprio, né? E muito singular. Sempre nesses casos, e aí a gente vai estar falando também de alguns exemplos aqui. Sempre esses casos, eles vão ser habitados por uma duplinha, né? Seja a mãe e o padrasto, ou a madrasta e o pai, ou o pai e a mãe, enfim. E sempre dentro dessa duplinha, desse casal, um vai ser o indutor e o outro o induzido. Um vai ser o comandante, um comanda e o outro vai ser o passivo, né? Um vai manipular e o outro vai acatar, para que o planinho dê certo, culmine na ação e o crime aconteça. Então isso eu acho que é um mecanismo fundamental, né? Sempre há de existir um indutor e um induzido. Bom, o indutor. Vamos falar um pouquinho da personalidade do indutor. O indutor é o que tem a ideia, é o que manipula, é o que convence, é o que tem o poder de persuasão e de dominação. Quem é o induzido? O induzido é sempre um subordinado. Ele é sempre um admirador e principalmente um dependente afetivo.
né, desse indutor. E aí nós temos aqui alguns exemplos, né, de casos famosos. O caso Nardoni, eu acho que não fica dúvida, né? Ali um induziu, o outro foi induzido e os dois fecharam ali o plano e a ação, combinaram qual seria a estratégia, a ação e inclusive o discurso, né? Que fique claro que esse casal até hoje não assumiu, né? Não confessou esse crime e tudo que nós temos perante condenação e até perante estudos, né, o que a gente sabe dessa história, foi baseado em toda a análise, todo um trabalho pericial seríssimo feito pela polícia, então nós sabemos, né, o que eles fizeram de fato. E um outro caso, que é o que está muito em evidência agora, que é o do Dr. Jairinho e da Monique, né, que provavelmente aí já não resta mais dúvida que assassinaram o menino Henri. Então, mais uma vez, nós estamos falando de um mecanismo aí onde um induz e o outro é induzido. O casalzinho fecha nisso aí e vão para ação, certo? Esses indivíduos que estão na zona fronteiriça, como nós já falamos no vídeo anterior, existe de fato uma normalidade, né? São mentes anormais, uma conduta muito desviante, né? A partir do momento que um adulto decide torturar uma criança até a morte, a gente não pode pensar que existe algo coerente ali. Então é uma conduta muito desviante. O simples fato de um pai ou uma mãe não proteger o seu filho já evidencia isso, que existe alguma anomalia aí. A forma como uma criança morre é o retrato em cores da personalidade do seu assassino. Então, quando a gente se depara e analisa a forma como uma criança morre, a gente começa a desenhar a personalidade desse agressor, desse assassino, de quem foi o responsável por isso, né? O que torna a coisa pior ainda, né? Porque aí a gente consegue ter um desenho da personalidade, que é uma personalidade monstruosa, sem dúvida. Crimes hediondos retratam o psiquismo de quem os cometeu. Quando um crime é incompreensível, bizarro, nada pode se fazer entender naquela dinâmica, nada pode ser entendido como motivo para que se leve essa criança a morrer dessa forma, isso já torna o crime algo pertencente ao campo da anomalia da qual nós estamos falando aqui, né? Da psicopatia, da condutopatia. Não se pode compreender psicologicamente como crimes dessa ordem certamente foi cometido por um condutopata ou um sociopata, tá? Então, gente, eu queria fechar esse vídeo deixando essa mensagem para vocês. A forma como uma criança morre, a forma como uma mulher morre, isso faz com que a gente entenda, fazendo a leitura desse crime, da forma como esse serzinho faleceu, de todo o psiquismo que habita em quem o cometeu, né? E esse psiquismo, provavelmente, evidentemente, é um psiquismo psicopata, né? Mais uma vez, aqui pontuando para vocês, de fato, são as pessoas mais perigosas que poderiam habitar nesse mundo. Então, muito cuidado. Voltem os olhos e os ouvidos para as pessoas que vocês amam. Mães, fiquem atentas aos seus filhos. Pais, fiquem atentos aos seus filhos. Avós, tios, familiares, vizinhos, professores, sociedade. Cuidem e fiquem de olho das pessoas que vocês amam e principalmente muito cuidado com as pessoas das quais vocês vão se envolver, né? Toda atenção é pouca e precisamos ser cautelosos o tempo todo para proteger as pessoas que amamos, para não sermos pegos aí por essas tragédias como tem acontecido, já aconteceram muitas vezes e vão continuar acontecendo, porque os psicopatas estão entre nós e a gente tem que aprender de alguma forma, não diagnosticar, porque quem somos nós, né? Não é essa a questão, mas principalmente prestar atenção nos sinais para que a gente possa se proteger e proteger as pessoas que a gente ama, ok?